Fala, nação tricolor, estamos chegando com mais um vídeo do nosso canal, mais um Fusarca Tricolor aqui pra vocês, nesta segunda-feira, em segundona, que pelo menos aqui amanheceu chuvosa, domingão chuvoso, dia das crianças, né? Aquela com o dia de Nossa Senhora Aparecida, chuvoso, segundona começou chuvosa. E a gente começa mais uma semana já pensando no fim dessa data FIFA, hein? Meu Deus do céu, graças a Deus tá terminando essa data FIFA, né? Sejamos bem sinceros. Ô, coisa chata é a data FIFA, né? Nossa senhora, não dá. Eu até gosto da seleção brasileira, aquela coisa toda, mas é muito comprida, né? É muito comprida a data FIFA, deixa uma semana fora. Não tem condição, gente. Não tem condição nenhuma um negócio desse, viu? Mas, enfim, tá terminando quinta-feira, o São Paulo já volta a campo pelo Campeonato Brasileiro, duelo contra o Grêmio fora de casa. Meu Deus, hein? Por falar em duelo contra o Grêmio, volta pra casa, falar em time gaúcho e tricolor, e o Jandrei, hein? E o Jandrei, hein? Vocês viram o que ele aprontou? É jogador do São Paulo ainda, viu? Vocês viram o que ele aprontou no jogo contra o Palmeiras, defendendo o Juventude? Jandrei do céu, meu Deus. Mas tem gente que defende ele, viu? Ele tem fã-clube no São Paulo, viu? É, pai. Ai, Jandrei. Ai, Jandrei do céu. Mas, enfim. Saudades do Jandrei? Quero saber de você, tem saudades do Jandrei? Vai voltar aí, o Jandreizão da Márcia, viu? Nossa senhora, mas que bote errado foi essa história do Jandrei, né? Seja bem sincero. Ô, contrataçãozinha errada, mais uma contratação errada dessa gestão Júlio Casares, que pagou 22 milhões em Orejuela. Vocês lembram disso? Uma das primeiras contratações do Casares, o Orejuela, pagou 22, 23, um pouco mais de 20 milhões no Orejuela. Ô, tira errada, Jesus, Maria, José e o Camelo. Aí o pessoal se pergunta, mas por que o São Paulo tá desse jeito? Enfim. Bom, vamos lá. Ontem, domingo triste pro futebol do São Paulo, né? As meninas foram eliminadas da Copa Libertadores da América. A gente falava aqui que o jogo contra o Deportivo Cali, contra as açucareiras, seria um jogo complicado. Um time que é um pouco mais tradicional nessas competições internacionais. É a primeira vez que o São Paulo disputou a Copa Libertadores. Fez história, é verdade, mas vacilou, né? Deu bobeira as meninas do São Paulo. Jogo igual, um jogo lá e cá. Não poderia ter vacilado, principalmente no primeiro gol. Uma bola nada, e aí o caldo desandou. No segundo tempo, um gol de pênalti, também pênalti, né? 2 lances de vacilo do São Paulo, né? E faltou caprichar um pouco mais na finalização, ter um pouco mais de tranquilidade, mas as meninas do São Paulo voltam aí pra casa. A gente fica triste, fica bravo, mas não vou aqui porque é o futebol feminino, vou cobrar do mesmo jeito. Faltou um pouco de atenção das meninas do São Paulo. Faltou um pouco de entender o jogo, faltou caprichar, mas a gente não pode deixar de dizer que é a primeira participação, gente. Então, a primeira participação não foi tão ruim, não. Poderia ter ido melhor, poderia ter ido mais longe, também acho, mas a Libertadores feminina é complicado, é tudo muito igualado, né? E aí vai sobrar no colo do Curica, né? De novo, meu Deus do céu, viu? Enfim. Bom, falando do futebol masculino, as meninas ainda do São Paulo, antes de falar do futebol masculino, ainda tem calendário esse ano, viu? Não acabou o futebol feminino, não. Tem Paulistão e Copa do Brasil, tá bom? Paradas complicadas aí que o São Paulo tem. Se eu não me engano, enfrenta o Palmeiras agora na Copa do Brasil, se eu não me engano, ou é no Paulistão. Eu vi a informação e me confundi. Mas, enfim, não anotei, né? Tem que anotar. A pauta na mão aqui, tem que anotar, pô. Enfim. Bom, boa sorte pras meninas aí, ainda busca um título nesta temporada. Vamos falar do São Paulo masculino agora, porque surgiu aí várias situações com atacantes nesse final de semana do São Paulo, não é mesmo? Primeiro, a gente vai começar com a história do Luciano. Pode ser? Vamos falar do Luciano primeiro? Porque tem 2 atacantes que não sabem se ficam no São Paulo. O Luciano
não é um deles, mas também não sabe se fica. Ah, Hugo, mas falaram que o Luciano não vai sair. Exato, não vai sair, calma. Mas, porém, entretanto, todavia, o Vasco, naquela coisa, na teoria, tem gente que fala, pode ser que, de repente, o Vasco faça uma investida para cima do São Paulo em busca do Luciano. Tá, mas por quê, Hugo? Porque o Fernando Diniz está lá e o Diniz gosta de arrastar o Luciano para onde ele está. E ele está no Vasco, quer o Luciano lá, gostaria de trabalhar novamente com o Luciano. Porém, os dirigentes do São Paulo, as informações feitas aí, levantadas pelo Alexander Vieira, pelo Gabriel Sá, pelo pessoal que cobre o São Paulo no dia a dia, dão conta que o Luciano não sai do São Paulo. As informações é que o Luciano é peça importante para o São Paulo e um membro da diretoria do São Paulo chegou a comentar que, por entregar 20 gols no ano, o Luciano é peça importante para o São Paulo e custa até barato por cobrar aí, por entregar 20 gols no ano. Aí eu queria saber de você, é barato, Luciano, para 20 gols no ano? Ou participação em 20 gols no ano? Queria muito saber de você. Lembrando que o contrato do Luciano vai até o final de 2026, a multa dele é de 40 milhões de euros, só que não, né? Só que não, essa multa de 40 milhões de euros. Além disso também, a gente pode falar de uma outra situação em relação ao Luciano. Eu tava falando sobre o Luciano e você percebeu que teve um corte aí, né? Como aqui a gente não esconde nada, eu gravo na rádio aqui. E deu um probleminha na programação. Eu tive que, como eu sou que tá mais perto do estúdio, tive que parar e ir até a programação ali, até o computador principal, dar uma mexida na programação e vamos tocando por aqui. Eu peço perdão por esse corte meio seco aí, mas vamos dando sequência. A gente tava falando sobre o Luciano, que deve ficar no São Paulo pela próxima temporada, deve cumprir o seu contrato, então, com o São Paulo Futebol Clube. Quem não sabe se fica no São Paulo em 2026 são outros dois atacantes. Um deles do Sub-20 e o outro do time principal. O do Sub-20 é o Gustavo Santana, garoto da base, ele que é do Cuiabá, está emprestado ao Sub-20 do São Paulo, inclusive marcou gol no jogo passado, que deu a classificação do São Paulo no Campeonato Paulista. O São Paulo ainda não sabe se vai ficar com o garoto. O garoto parece ser promissor, bom de bola, mas tem uma multa aí de 700 mil reais para que seja pago, 700 mil, perdão, para que seja pago em relação ao jogador para ter 60% dos seus direitos econômicos, né, os chamados direitos federativos. Jogador que parece ser promissor, pode ser uma aposta. Aquele negócio, ia pagar ao time do Cuiabá para ter essa porcentagem, para ter essa, como eu posso dizer a vocês, para ter uma aposta, né? Aí aquela coisa, né? Um se pergunta, bom, será que, de repente, não acha uma aposta, não tem uma aposta dessa na base do São Paulo? Será? Ou o São Paulo precisa ir comprar de outras bases para ter um jogador de base para que no futuro possa... É aquele negócio, né? Às vezes, você forma, mas não forma. E aí, você compra na base. Que também é muito natural, é muito normal isso acontecer. Às vezes acontecem transações de base que muita gente não fica sabendo. Agora com rede social, aquela coisa toda, é mais fácil. Mas tem muitos jogadores da base que a gente lembra, a base do São Paulo, por exemplo, Lianco, né? A base do São Paulo, mas também fez base no Botafogo, se eu não me engano, né? Beraldo, do Sorocaba, depois foi feita a aquisição pelo São Paulo, aquela coisa toda. Então, assim, não são todos que são 100% revelados em Cotia. Tem lá uma base ali não sei na onde, outra aqui, aí vem uma copinha, uma competição de base, acho interessante, e traz esse jogador. É natural e normal. Bom, não sei se de repente vale a pena, mas é uma promessa. Queria saber de você, se você acha que vale a pena. Um outro jogador que não sabe se fica, esse do time profissional, também no ataque, é o nosso Gonzalo Tapia. Jogador que tem se destacado aí
É difícil falar que o Tapia tem se destacado, né? São Paulo com dificuldades aí no seu elenco, tá com 3 atacantes, os 3 melhores atacantes estão com ligamento rompido, né? Com problemas de ligamento, problemas de joelho, enfim. E aí o que sobrou foi Tapia, Dineno, esses jogadores. E aí tem que se destacar de algum jeito. E Gonzalo Tapia tem se destacado. A gente já falava aqui. O Tapia não tem aquela técnica, não é aquele primor de jogador, mas compensa muito na entrega. Não sabe ainda se o São Paulo vai permanecer. O problema todo é que assim, gente, para o São Paulo contar com o Tapia no 2026, ele tem que fazer a aquisição diante ao River. E o preço do Tapia é 12 milhões, cerca de 2,2 milhões de dólares. Vamos ser bem sinceros, Tapia não vale 12 milhões. Não vale 10, não vale 8. 5 milhões está muito bem pago no Tapia, mas assim, está muito bem pago, né? Sejamos sinceros, não dá, né? Não dá. Sejamos bem sinceros, não dá mesmo. Então assim, honestamente, eu não pagaria, Hugo, não pagaria 12 milhões no Tapia. Ou diminui esse valor, ou não compra. Fala, obrigado, até a próxima. Tem que parar com esse negócio de toda hora ser obrigado. Quer vir por empréstimo? Opção de compra. E meta? Não, eu vou avaliar no final do contrato. Ah, mas isso não existe. Não existe porque é o São Paulo, que aceita tudo, é a freira do prostíbulo. É simples. Eu quero o seu jogador emprestado, vou pagar os salários dele, tá encostado aí mesmo, vou pagar os salários dele, no final do contrato eu vou avaliar. Se eu quiser eu fico, se não eu devolvo. Acabou. Eu vou estar pagando pelos serviços dele. Vou estar livrando a sua folha de pagamento. Então assim, faz a avaliação no final. Agora, o que não dá é para ficar aqui nessa história de todo jogador ruim tem obrigação de compra. Isso que tem que parar. Isso é uma coisa que tem que parar no São Paulo. E eu espero que o Tapia, por enquanto, não vale comprar. Não vale a compra de Gonzalo Tapia. A gente já falou do Jandrei, né? Que beleza, hein? Bom, pra gente encerrar o nosso vídeo de hoje, o Santos, o Santos sempre Santos, dentro ou fora do alçapão, diz o hino. Mas, conforme a situação delicada do Santos, vai ser só dentro do alçapão. O terceiro jogo que o Santos faria no estádio do Morumbi, os dirigentes do Santos falaram, não, vamos fazer não, viu? Nem aqui não. Vamos continuar na Vila, porque aqui é a nossa casa, reta final de campeonato, a gente brigando na parte de baixo da tabela, é importante jogarmos em casa. E aí, o Santos, então, não deve fazer o terceiro jogo no estádio do Morumbi. Quem poderia imaginar que numa reta final, precisando vencer jogos para se livrar de zona de rebaixamento ou para somar pontos, a sua casa seria a melhor opção. Já o São Paulo vai fazer um jogo importante contra o Flamengo, longe de casa. Ah, tem show e não sei o quê, patatá. Ok. Mas dava para ter escolhido outro canto, né? Enfim. Mas a gente vê aí que o Santos já pulou fora dessa história de fazer o terceiro jogo. São Paulo, então, acho que pode fazer só 2 jogos também na Vila. Acordo concluído, vida que segue e espero que nunca mais faça esse acordo tão ruim quanto foi feito. Apesar que fazer acordo ruim é talvez a melhor valia, né, dessa gestão capitaneada por Júlio Casares e companhia. Beleza? E aí, você faria mais um jogo no estádio da Vila Belmiro, se você pudesse? Deixa aí nos comentários, quero ouvi-lo. Beleza? Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. Se apareceu o hype aí, dá aquela hypada pra nós aí, ajuda nós nessa brincadeira. Beleza? Forte abraço, até a próxima.